Arnaldão sentando aqui na... Nossa senhora, vai ficar 3 horas. Vai ter que ser ao vivo do Arnaldo. Entendeu por que eu quero que você se inscreve? Então... É por isso. Clica aí, ó. Tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Mano, tá gostoso mesmo esse café. E quanto mais eu conheço, mais eu me surpreendo. Não é? Então a gente tem café no bioma Amazônia, no bioma Cerrado, nós temos café na Mata Atlântica. Então, todos os cafés aqui que a gente tem na região de Minas... Minas é o maior produtor de café do Brasil. Se fosse um país, seria o maior produtor de café do mundo. Praticamente quase 50% do café produzido no Brasil é em Minas. Ou seja, 17% da produção mundial, porque o Brasil representa quase 34%. É um terço. O Brasil é um terço do café mundial. Então, assim, o Brasil... Eu tô assustado que eu não lembrava desses números. Aí eu sou... Aí mergar. Eu quero dar só um detalhe. Desses 17%, com certeza, 7% é só do Jean Faleiro. Especiais, né? Especiais. Então, exato. Não, e é legal a gente falar de Brasil, porque muitas vezes as pessoas, né, não reconhecem o valor brasileiro, né? O valor do café brasileiro. Então, Brasil é a nação do café. E não só de quantidade, mas principalmente de qualidade. Por quê? Brasil, o maior produtor de café do mundo. Há já 150 anos ocupa essa posição. É muito tempo, né? Pô, no hino de Ribeirão, a gente é terra do café, cara. Sim. Você sabia que a Via do Café ainda tem plantas de café? Eu não sabia disso. Na avenida? Tem. Mentira. Olha só. Tem. Você pode passar... Se não arrancaram na última reforma, tem plantas de café. Não, a história de Ribeirão é com a cafeicultura. Nisso, eu falo e desfalo, mas aquele Museu do Café precisa ser reaberto urgente. Não só reaberto, né? Restaurado. Restaurado. Assim, a gente merece assim, conhecer essa história. Exato. A gente merece o Museu do Café. E eu posso falar um negócio? Imagina ter uma cafeteria lá dentro. Eu tô aí, tá? De repente você tá vendo isso aí, tem intenção de restaurar o museu, precisa de um cara. Precisa de um cara pra restaurar? Não, pra restaurar não, pra ficar fazendo café lá. Restaurar eu não sei, tá? Restaurar eu não sei esse cara, né? É só o café. Depois que estiver pronto, chama a gente. É só o café. Não, mas é sensacional. Você tá fazendo mestrado. Não, quanto tempo que você já tá lá na USP? Nossa, olha, quanto tempo que eu tô sentindo ou quanto tempo de verdade? Não, quanto tempo que você fica lá? Muito intenso. É muito eu tô gostoso, desde fevereiro de 2022. Fevereiro de 2022, um ano e pouquinho. Eu fiquei lá de 2004 até 2008. Eu fiquei 5 anos na USP fazendo química. Só que assim, meu pai trabalhou lá, minha mãe fez faculdade lá. Toda vez que tinha eleição que ia votar, meu pai vota na faculdade de filosofia, então eu visitava. Quando eu fiz 18 anos, eu lembro que eu estava fazendo vestibular, foi no dia do vestibular, o meu presente foi dar uma volta de carro e ficar parando, ficar na faculdade dentro da USP. São os presentes que a USP é linda. Pede. A USP é linda. Seu pai é um charlatão, né, cara? Que é isso? Que presente que é esse? Juro por Deus, a gente passou na faculdade de enfermagem, eu parei na filosofia, eu parei na química, eu andei os rolês todos, eu vi, tal. Então, quando eu fui estudar lá, eu já conhecia o lugar. O tanto que eu desisti de uma faculdade para fazer USP. Porque eu queria estudar lá, eu queria estudar naquele lugar. Eu acho maravilhoso. É lindo. Para mim, os campos mais bonitos é a USP Ribeirão Preto e a Unicamp. Viçosa também, viu? Eu Viçosa não conheço. é bonito. Campo de Viçosa. Viçosa é bonito. Tá, peraí. Deixa eu colocar. Deixa eu me defender. A gente não precisa competir. Deixa eu me defender. De São Paulo. Bom. Tá. Melhorou. Viçosa, eles ainda têm aqueles avisos sobre as folhas das palmeiras? Você tomar cuidado onde você tá andando. Tem ponto de carona. A folha da palmeira cai na sua cabeça? A palmeira, ela é gigantesca. Elas são praticamente da época das palmeiras imperiais aqui em Ribeirão. Tá. Então, assim, se uma folha daquela cai em você... É perigoso. É mortal. É mesmo? É mortal. E tem avisos espalhados pelo campus. Deveriam colocar isso lá na Filula, na USP. Porque se um abacate cai na sua cabeça, ele te mata. Exato. E já caiu alguns. Não, galho ali cai pra caramba, né? Tanto que tem aviso direto lá. Direto. Mas é muito interessante a gente analisar essa história do café. Porque, um outro detalhe, tá? A maioria das pessoas talvez não sabe, mas o café no mundo é produzido por pequenos e médios produtores. E não grandes, né? Quando a gente olha o mapa ele é a linha equatorial, né, que fica ali entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. Tá. Ele pega justamente a parte tropical e equatorial, né? Que é onde se produz café. Que é onde se produz café. Então você pega, é como se fossem os países do sul, né, os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, produzindo cafés que são consumidos principalmente por países desenvolvidos. Sim. Então quando a gente fala de café, me alcança aí, Marcola, por favor. Esse pacotinho de café aqui, ó,
geralmente no mundo inteiro, eles são produzidos por pequenos e médios produtores. Caramba. Então, o significado disso aqui numa xícara é muito mais do que simplesmente um café. Para essas famílias que estão aqui, são condições de desenvolvimento sustentável, de sobrevivência. E quer ver um detalhe? Tem um negócio atrás dele. Pode falar. Eu quero ler isso aqui, porque depois eu conto da onde. Tá. E, pra quem não sabe, né? Maré Café, eu tô lá. Então tá. A gente escreve assim, ó. Nós da Maré temos como meta principal obter os melhores grãos de café e torrá-los com perfeição. Valorizamos os produtores que se concentram na colheita seletiva, classificação cuidadosa, secagem lenta para produzir cafés com o mais alto padrão de qualidade. Garantindo que você está escolhendo e levando para casa um café com sabor intenso e natural, produzido para agradar os paladares mais exigentes. Esta frase, devido às adaptações, está no pacote da The Barney. Para quem não conhece, a The Barney é uma torrefação alemã. Certo? Uma das maiores torrefações do mundo. E a gente viu essa frase e falou assim, a gente precisa adaptar isso para cá. Então a gente retraduziu isso e colocou no pacote. Porque eu acho que é o que tem que ser feito praticamente por todas as torrefações. Por todo mundo que torra café. É valorizar o produtor. É parar de chegar no produtor e falar assim, sua saca vale quanto? Minha saca vale, sei lá, 3 mil. Você não faz por 1.500? Pô, não, mano. Aí você não me ajuda. Exato, mas tem muita gente que chega e fala isso, não faz? Não, com certeza. E outra coisa, assim, você tem noção do tempo que leva pra você ter um cafezinho pra tomar na xícara? Se eu fosse produzir o meu café, eu acho que eu não tomava café. Exato. São mais de 30 processos que o café passa até chegar na xícara. Muito mais de 30. É uma lavoura perene que a gente fala. Ela dura por anos, 15, 20 anos. 20 anos. Isso vai depender muito do... Italião aí que tem muitos anos de produção. Sim. Você só vai adubando, vai fazendo a planta colheita, a poda e vai indo. Então, assim, o produtor passa o ano inteiro cuidando dessas lavouras. Então, e no Brasil, a média diária, né? Muita gente fala, grandes produtores, né? São poucos grandes produtores de café no Brasil. A maioria são de pequenos e médios. A média de hectares de café no Brasil, com plantio de café, é de 5 hectares. Por produtor? A média geral do Brasil. A média geral é de 5 hectares por produtor. O que é um grande produtor? Com quantos hectares, mais ou menos? A gente tem grandes produdores aqui com mais de 1.000 hectares. Tem. Às vezes eles arrendam terras, né? Então tem pequeno número de grandes produtores. Mas o que faz o geral mesmo são pequenos produtores. Rondônia também. Né? Você falou de números. Muita gente não sabe que Rondônia produz café. Sim. Rondônia produz café desde a década de 70. Se você não sabe onde é Rondônia, abre o mapa do Brasil e procura Rondônia. Por favor. Mostra, por favor. Por favor, vai lá achar onde tá Rondônia. Obrigado. Mas no mapa da BSA a gente facilita o seu trabalho. Já apareceu o mapa aí. Se você não prestar atenção aonde tá Rondônia, volta o episódio um pouquinho, vê onde tá Rondônia e volta pra cá. Então, pra vocês terem uma ideia, Rondônia é o 5º maior produtor de café do Brasil. Tá. Né? É o 5º maior produtor de café do Brasil, das duas espécies, né? Quando pega na contagem geral. Caramba. É o 2º maior produtor da espécie canéfora. Né? O primeiro é o Espírito Santo, o terceiro Bahia. E hoje Rondônia tem uma média de 17 mil produtores de cafés. 17 mil pequenos produtores de cafés, com uma área de 4 a 5 hectares também. Exatamente. Desses 17 mil, quantos são indígenas? Indígenas, produtores, olha, pouco, né? Um outro dado interessante é que a indicação geográfica Mata de Rondônia é a única indicação geográfica de café que possui indígenas como produtores de cafés especiais. Isso eu sabia. Isso é legal. Hoje nós temos, por meio do projeto Tribos, né? Que nós fazemos parte junto com a Três Corações, que conduz esse projeto. A Embrapa é parceira junto com outros órgãos do Estado. Hoje são cerca de 150 famílias indígenas que produzem cafés especiais. Indígenas. Povos indígenas são, se não me engano, 7 ou 8 etnias. E o que eu tava vendo no documentário, e o que eu ouvi com todo mundo que falou, que já foi pra lá e tudo mais, é que não só essas famílias indígenas, mas todo mundo que produz café é mais ou menos assim, ó. Eu tenho, sei lá, 10 hectares. Eu tenho que plantar café, banana, batata, tomate. Eu tenho que plantar a sustentação da minha família. Então eu não posso vender só café que me produz uma vez no ano. Eu tenho que vender muita coisa para poder dar sustento para minha família, não é? Não só o indígena. Não só o indígena, geralmente os pequenos produtores, eles têm mais de um tipo de cultivo, de produto, né, agrícola ao longo do ano e de renda. Sim. Né? Nós temos aí, lá na nossa página, @robusta_amazônico, a gente tem vários vídeos ali que mostram os produtores, o que eles têm nas áreas. Geralmente eles vendem pimenta do reino, tem gado de leite, gado de corte. É subsistência. É subsistência Por isso mesmo, que né? quando eu sempre falo com as pessoas, mas você é viciado em café?
Não, pra mim é sempre mais do que café. É muito mais. Porque quando eu pego uma xícara dessa, eu fico imaginando o trabalho de produção, eu fico imaginando como é que deve ser esse terroir. Fico super curiosa para imaginar de que região que é, como é que é aquele relevo, características que aquele lugar tem, que traz para essa xícara esse sabor. A família, qual é a história da família? Qual é a história da família? A riqueza das histórias das famílias brasileiras, assim, que produzem cafés, assim, incríveis. E o mais legal de tudo, sabe o que é? A gente não precisa escolher. A gente não precisa falar isso é melhor, aquilo é pior. Não. É tudo muito bom. E outras são únicos, porque às vezes você toma um café desse, por exemplo, a família Hell produziu esse café aqui nessa safra. Pode ser que eles produzam na safra desse ano outro tipo de café, você nunca mais vai provar esse café. E o que se percebeu nos robustas, que para ter um robusta especial, necessariamente ele é fermentado, correto? Olha, na verdade, não necessariamente. Ou temos robustas naturais? Temos robustas naturais maravilhosos, inclusive. Não sabia. Só que os fermentados caíram no gosto das pessoas, né? Porque o fermentado robusta, ele suavizou bastante os sabores. Ele conseguiu extrair muito mais florais, muito mais notas alcoólicas. Nós temos notas de uísque, nota de rum. É isso Nós que eu ia temos falar, porque notas isso aqui não é comum. Eucalipto, que é o herbal. Aqui, ó. Exatamente. Para mim, esse café é eucalipto com doce de banana. Inclusive o Henricão aqui, ele falou que ele fez o café, tá falando lá pra gente, que ele falou assim, nossa, senti gosto de banana caramelizada, com açúcar e tal. É o gosto que eu sinto também. Mas eu lembro quando a gente foi provar esse café no evento da Marei, que eu falei, esse café tem gosto de banana passa e chá de eucalipto. Eu ainda pego amadeirado aqui, cara. Eu pego. Ele tem um pouquinho, quando ele fica um pouquinho mais frio, como tá agora, ele começa a ficar, mas não é aquele amadeirado de defeito de café. Acabou. É um amadeirado saboroso. Eu queria que você chegasse aí, porque assim, ó, a gente tem a roda de sabores da SA. Calma. Isso é papo pra mais de metro. Vou pôr polêmica, então. Então vai. Bora. Vou polêmica. Pô, mas essa roda de sabores era pensada pro arábica. Mas nós já temos. Né? Então, assim, muita gente fala, mas então a qualidade do canéfora é recente demais. Não é. Porque eu já ouvi isso mais de uma vez, assim, herbal é defeito. Não, olha. Madeira é defeito. Em 2010, já foi feito lá na África um protocolo de análise de café canéfora. Porque, gente, você não pode comparar duas espécies que são completamente diferentes, do campo à xícara, composição química e física, do mesmo jeito. Da mesma forma. Então, já tem um protocolo de análise diferente. Quero colocar só uma coisinha rápida. Nos cursos que eu dei na Marei, de filtrados, teve uma pessoa muito específica que eu tenho um carinho gigantesco por ela, que eu acho ela assim, uma profissional incrível na área que ela trabalha. Não só dentro, mas como marketing também. Que é a Fernanda Ueno. Que é uma moça que ela trabalha dentro hoje da Ambev. Né? Ela trabalha, se eu não estou enganado, na Alemanha. E ela veio fazer curso de filtrados comigo. Olha, irmã de uma amiga minha e tal, ela caiu na Marei e tudo mais, a gente estava conversando. Estava conversando com a Fernanda. E aí eu mostrei a roda de sabores de arábica. A hora que eu mostrei a roda de sabores, que eu falei da parte de defeitos, né, que geralmente é a parte de baixo, ela falou assim, esses sabores aqui na cerveja são sabores ok, são sabores aceitáveis dentro da cerveja e não são defeitos. Né? Ou desejáveis. Então, depende da bebida que você está trabalhando. Depende do que você está provando, depende do que você está fazendo. Então, vamos parar de achar que arábico e canéfora, ou arábico e robusta e ou conilon é a mesma coisa. Porque não é. A questão não é a mesma bebida. Exatamente. Pode vir da mesma planta, é a mesma espécie geradora lá embaixo, da mesma árvore genealógica, que é café. Mas, calma, é coisa distinta, são coisas separadas aqui. Exatamente. A gente tinha só um parênteses nesse sentido para a galera que está acompanhando a gente em casa também entender. É o seguinte, lá em Rondônia, quando a gente fazia os eventos para divulgar os robustas amazônicos, a gente costumava dizer o seguinte, o pesquisador Henrique lançou essa, que a arábica é bossa nova, robusta é rock and roll. Né? Olha aí. Essa analogia, a gente fez vários eventos nos shoppings falando disso, porque a gente não precisa escolher, a gente não precisa qualificar em melhor, pior, porque cada um tem um gosto, né? E o Brasil tem de tudo. E a questão é, podemos produzir muito bem as duas coisas. Claro. E o Brasil está se mostrando profissional nisso. O Espírito Santo tem conilons incríveis, a família Venturim. Os produtores de Rondônia, cada ano que passa, estão se descobrindo enquanto produtores de cafés especiais. Detalhe que a família Venturim, eu tomei café lá no comecinho, quando começaram. São nossas inspirações. E pra mim, lá no começo, eles achavam que era a mesma coisa.
torravam como a mesma coisa e hoje eles aprenderam a torrar conilon. Sim, sim, Pra parar sim. com gosto de pipoquinha. Sim, nós temos muito a descobrir. Então, a ciência e a tecnologia, ela tá vindo para isso. Exato. Pra gente descobrir que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Outra coisa. E a gente tende a simplificar o que é muito complexo. Olha que Então, quando a maravilha. gente vê essa, né, que a gente falou lá da hibridação, que os cafés fazem esse cruzamento, olha a complexidade de sabores podem surgir. É maluco, né? É muito doido. Então, quando a gente pega essa analogia, né, que a arábica bossa nova, robusta rock and roll, a gente consegue passar um pouquinho dessa mensagem. E a pesquisadora Fabiana Carvalho, junto com o pesquisador do Espírito Santo, professor Lucas Lousada, eles estão desenvolvendo uma nova roda de sabores para canéfora. Palmas. É isso. Palmas, por favor. E o A que gente entra? quer e precisa. Por favor. E o que entra de especial, de diferente da roda de arábica? Justamente a questão do herbal, de especiarias, né, que Sim. entram nessa linha, a questão de alcoólicos e umami. Umami demais. Umami. Umami. Que é o que você falou pra Umami. mim, que é o que tá no meio, nesse meio entre doce e ácido, pra mim, é o umami. É essa pegada que você não sabe distinguir o que é, mas Que deixa a boca cheia de água, assim, que... Né, mas traz um salgado, vem mais um não sei o que, mas ele ressalta sabor, mas você não sabe o que é umami. E até o amargo que vem do café robusta e conilon, né, no tom aceitável, um chocolate amargo é um nibs de Muito, cacau, é um né, nibs. que justamente é uma das por um momento eu achei que características. você tava falando que a menstruação tava amarga. Não, Renata, eu ia ficar super suave. Acertou, tá top. tava. Agora brincando, sim, tô talvez brincando. se fizesse uma outra eu poderia comprovar, porque meu já tá Quer mais um? Mais um?